É um privilégio, de novo, pessoal, um privilégio estar com vocês e poder compartilhar da palavra do Senhor. Pessoal da mesa, se puder colocar já o slide, eu vou começar aqui então. Eu tenho um sonho, disse Martin Luther King em agosto de 63, na ocasião da maior manifestação que acontecia lá nos Estados Unidos, pelos direitos civis e segregação racial. Eu tenho um sonho, ele disse. Eu devo agir agora, se manifestou Mahatma Gandhi, também em agosto, mas alguns anos antes, em 1942. E isso foi no processo de libertação da Índia sob a colônia inglesa. Seu último discurso antes de sua prisão. Ele falou, tem que agir hoje. Nunca e nunca mais esta bela terra experimentará a opressão de um por outro. Isso aqui foi Nelson Mandela bradando, um pouco mais recente para nós. Muitos de nós viram isso, então foi em 1994, ali em maio, quando ele se tornou presidente da África do Sul, depois de ter sido preso. E uma outra frase aqui, um discurso. Além disso, considero que Cartago deve ser destruída. É um discurso mais antigo ainda. Esse aqui nem onde nós estávamos nascidos, claro, E não foi um discurso inteiro, mas uma sentença repetida por um membro do Senado romano chamado Catão, o Velho. E Catão terminava todos os seus discursos, independente qual fosse o discurso, o tema que estivesse falando. Olha, temos obra sanitária na cidade aqui, ou temos uma outra frente de exército rolando numa outra direção, uma outra área. Ele sempre terminava, temos que destruir Cartago. Ele sempre terminava assim. Roma já tinha destruído Cartago 2 vezes, mas ela continuava se reerguendo, ficava de pé. Mas a cidade, de fato, foi destruída em 146 a.C., de tanto Catão repetir esta frase. O que eu quero dizer com isso? Antes da gente entrar na palavra aqui. Que um discurso tem consequência e poder. Nós vimos que discursos proferidos por homens, eu trouxe alguns exemplos aqui, existem milhares de exemplos, tem consequência e poder. Mas nenhum desses discursos se aproxima do discurso mais famoso e mais importante de todos os tempos. Vou pedir para o pessoal da mídia colocar. E é o Sermão do Monte. Amém? O Sermão do Monte é o discurso do Messias para toda a humanidade, como nenhum outro feito antes. E esse é o nosso tema de hoje. Então, se você está preparado para passar as próximas 3 horas comigo aqui, e você tomou um bom café lá atrás, que o pessoal preparou com tanto carinho, como é característica da nossa igreja, não vamos levar 3 horas, só 1h30, tá bom? Por que é o discurso mais famoso e mais importante? E eu trouxe aqui 12 fatos, e eu vou listar eles ali na tela, e eu vou falar para vocês aqui. O primeiro é pela autoridade desse discurso. Como eu já mencionei, o próprio Messias fez o discurso, e foi registrado por testemunho ocular, Mateus, um dos 12 discípulos. Ele viu com os próprios olhos, ele registrou. Segundo, pela disponibilidade. Isso aqui, quando eu estava me preparando para a palavra hoje, chamou a atenção demais. Está disponível em mais de 3.600 idiomas, o Sermão do Monte. Portanto, de grande alcance cultural. E para que tão grande alcance cultural? Influência. Mais de 2 bilhões de pessoas a tomam como base para os seus valores. E aqui eu só estou falando dos cristãos, que é o total de cristãos no mundo hoje, 30% da população. Um pouquinho mais, na verdade, hoje já está em 2,5 bilhões de pessoas. Uau! Esperavam uma glória aí do pessoal. 2 bilhões de pessoas têm o Sermão do Monte como base para os seus valores. E nós vamos entrar mais no detalhe depois. Quarto ponto, dedicação. Todos os dias. Por isso que é dedicação.
Milhares de pessoas em todo o mundo estudam esse discurso de Jesus. Nós estamos contribuindo com essa estatística hoje, então. Então, mais um dia. Pela referência, não só no mundo cristão, políticos e celebridades em todo o mundo o citam em seus discursos. É muito comum gente beber dessa fonte. Sexto ponto, dependência. Centenas de milhões fazem diariamente a oração mais famosa para os cristãos e mais relevante, o Pai Nosso, que está em Mateus, capítulo 6, versículos 9 a 13. Isso revela a dependência. É a oração que certamente mais foi proferida em toda a história da humanidade após Cristo. Ela nos ensina como nós devemos nos aproximar de Deus. A começar como podemos chamá-los de Paizinho amado. Que o seu nome é santo e que deve ser louvado para sempre. E que finalmente nós continuamos a oração e dizendo, nós dependemos de Ti, Senhor. Alguém pode dizer um amém, hein? Muito bom. Compromisso. Até mesmo fora do âmbito da igreja ainda, milhões de, pasme agora, escoteiros de todo mundo se comprometem com a regra de ouro nela contida. Mateus capítulo 7, versículo 12. Portanto, tudo que vos quereis que os homens vos façam, fazê-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas, até os escoteiros. Pela universalidade, ele é o mais relevante também. Todas as igrejas cristãs e todo o planeta o honram. Estima-se hoje que existem mais ou menos, André, você vai saber melhor que eu, 45 mil denominações. Não estou falando de igrejas, estou falando de denominações ao redor do mundo. E existem mais de 100 milhões de igrejas, pelo que eu pesquisei aqui. E cada uma dessas igrejas, independente da denominação, e você que está nos ouvindo hoje, ou numa gravação posterior aqui, né? Essa é a base para o nosso convívio. E nós vamos aprender um pouquinho mais a respeito disso. Nono ponto, admiração. Até mesmo não cristãos ficam fascinados pela singularidade das suas palavras e do sentido do ensino por trás do Sermão do Monte. Pela harmonia, o movimento pela paz também se dedicou intensamente com base no Sermão do Monte. E nós sabemos que a raiz do movimento não é cristão, né? Até mesmo eles percebem que tem conteúdo nesse discurso que pode ser a base para a convivência dos povos. Sabedoria, 11º aqui. Muitas expressões idiomáticas seculares, entre outras, vêm dele. Não colocar a luz debaixo de um cesto, mas num candelabro. Né? Zenilda leu essa passagem aqui no momento do louvor, né? No mundo secular a gente diz, mostre seu potencial, seja visto. Foi retirado daqui. Ou sobre construir sua casa sobre areia, relacionamento sem base sólida. Quantas vezes já ouvimos essa expressão? Ou sobre lançar pérolas aos porcos, não desperdice seu tempo. Quem está comigo aí, está acompanhando a palavra, levanta a mão aí, só para eu ter certeza que está todo mundo ok ainda. E por fim, renovação, e esse é o mais vibrante de todos os fatos para mim. Tá bom? Porque toda semana surgem, toda semana, 1 milhão de novos leitores do Sermão do Monte. O que isso significa? Pessoas que passaram a crer em Jesus Cristo. Atualmente são quase 200 mil pessoas ao redor do mundo diariamente que têm o seu encontro com Cristo. E o amor por Deus faz com que eles comecem a seguir a Jesus. Então a Deus o nosso agradecimento e uma salva de palmas, um aplauso de encorajamento aos irmãos que se juntam a nós cada dia. E se você que está nos assistindo, se você que está assistindo depois essa transmissão, né, um grande abraço fraternal dessa igreja para vocês. Palmas para aqueles que 200 mil todos os dias. Gente, isso demonstra que o Sermão do Monte tem uma relevância imensa. Nenhum daqueles discursos que nós vimos no começo, e nem outro de outro homem qualquer ou mulher que tenha passado sobre a face da terra ou venha passar ainda, né, tem a mesma dimensão e impacto do que o discurso mais famoso de todos os tempos.
Pessoal da mesa, se puder colocar a próxima imagem aqui. Aqui é a imagem de Dresden, lá no oriente da Alemanha, em 1945, pós a guerra. Cidade completamente destruída. Richard von Weizsäcker, que foi presidente da Alemanha de 1984 até 1994, conhecido por seus discursos éticos e humanistas, ele foi na ocasião do 40º aniversário do fim da Segunda Guerra Mundial, que foi em maio de 85. Os grandes conflitos do nosso tempo seriam solucionáveis se nós, seres humanos, encontrássemos a força para agir, pessoal e politicamente, de acordo com o quê? Com o Sermão do Monte. O Sermão do Monte foi um apelo para eles agirem. 1994, moçada. Nós estamos em 2026. Olha o que está acontecendo à nossa volta. Muitos de vocês sabem que, e a gente orou por isso hoje aqui também, estamos nos mudando para a Alemanha, e apesar desse discurso político de mais de 40 anos, e de tudo que eles já passaram como nação, o país é conhecido pelo declínio do cristianismo e o aumento da secularização, especialmente depois da reunificação, inclusive. Infelizmente, muitos não guardaram o maior discurso de todos os tempos em seus corações, apesar do presidente ter pronunciado isso. Se nós tivéssemos a força para agir. Porém, há perspectivas positivas também. A primeira delas, nós nos convertemos na Alemanha. Né? Nós tivemos nosso encontro com Cristo lá. Eu e a Michelle, nós nos rendemos ao Senhor pela primeira vez lá, através da vida do Hugo e da Letícia, que nos convidaram um dia para ir num pequeno grupo. E assim começou a nossa jornada. Então, tem vidas sendo alcançadas lá. Nós somos alcançados na Alemanha. E algo vem acontecendo naquela nação também, positivamente. 16% dos jovens dizem que poderiam se juntar a uma igreja. 16% dos jovens. E, surpreendentemente, 14% dos muçulmanos dizem que poderiam considerar entrar numa igreja cristã. Esse é o campo que nós vamos encontrar lá dentro de poucas semanas. Eu e minha família. Né? E pela graça de Deus poder servi-lo também nessa nação. O que isso tudo tem a ver comigo e com vocês? Por que eu estou falando isso? Tem tudo a ver. O que Richard von Weizsäcker falou de força para agir. Há 5 anos nós tivemos uma série aqui na Comuna. O André vai lembrar. Em fevereiro de 2021, eu estava assistindo o vídeo essa semana. Nós estudamos o Sermão do Monte por algumas boas semanas. 5 anos. Quem estava com a gente 5 anos atrás, levanta a mão só para eu mais ou menos identificar. Não é por nada. Para saber quanto nós rodamos de comunidade aqui. Mas se você for lá no YouTube, você vai encontrar esse estudo. E você que estava aqui 5 anos, você tem agido? Eu vejo muita ação aqui na comunidade, sou grato a Deus por isso. Mas eu ainda provoco. Você que ouviu o Sermão do Monte, estudou conosco há 5 anos atrás, e nunca é demais voltar a esse mesmo texto de tempos em tempos. Você tem agido? Nenhum aprendizado e nenhum conteúdo que assimilamos das Escrituras, se não tiver o poder e a força do Espírito Santo sobre nós, pode ser transformado em ação. Quem está entendendo, diga amém. Richard von Weizsäcker falou para o povo o que eles deveriam fazer, mas por que eles não agiram? O Espírito Santo estava com eles? Ou foi só uma pronúncia de alguém que quis pegar um texto ético ou como base ética apenas? E o sermão é muito mais do que isso. O próprio Jesus nos deu a chave para isso. Isso está escrito em Lucas capítulo 4, versículo 18. E também citado nas Escrituras em Isaías 61:1. Na verdade, Jesus estava trazendo as Escrituras, aquelas que ele falou que iriam se cumprir também, né? O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. São todos verbos de ação aqui: evangelizar, proclamar, pôr em liberdade. Meus queridos irmãos, nenhum de nós pode realizar qualquer coisa que seja se o Espírito Santo não nos der energia, sabedoria, graça e poder. O Sermão do Monte não é um ensino social.
no qual nós humanos devemos buscar os valores para conviver, mas o ensino real, que apenas com o poder do sobrenatural de Deus pode ser vivido. Foi exatamente isso que Jesus ensinou aos seus 12 mais próximos, ali na montanha. Se alguém disser para você, Marcos, mas o padrão do comportamento do Sermão do Monte é tão alto que nós não podemos vivê-lo. Diga a essa pessoa, pare, isso não é verdade. Porque existiu um que viveu, e ele viveu conforme esse padrão que ele mesmo ensinou, o seu nome é Jesus Cristo. E se ele pôde, na mesma condição humana e física que nós também podemos. Tudo, cada vogal, cada consoante, cada vírgula, ele viveu e colocou em prática. E como ele mesmo disse, com o poder do Espírito Santo, podemos fazer tudo aquilo que Deus colocou em nossos corações. Amém? Muito bom. Antes de caminharmos aqui, eu gostaria ainda de fazer 3 reflexões para nós gravarmos em nossas mentes. E hoje a palavra vai ser mais curtinha mesmo. Não vai ser 1h30 não, estava brincando. E a primeira reflexão é, só reforçando, qual é o ponto central de Jesus nesse ensino? Vocês já podem ter lido, e algumas pessoas podem até dizer que o Sermão do Monte é um manifesto do reino de Deus, ou a carta magna do reino de Deus. Mas isso para mim, soa um pouco político demais. Acho que não é isso que Jesus queria. Outros dizem princípios do reino de Deus, ou lei do reino de Deus. E nesse caso, para mim, legalista demais também. Pois sabemos que todos nós vivemos pela graça e não pela lei. Porque já fomos salvos pela graça. O Senhor já derramou seu sangue na cruz por nós. O que Jesus realmente está dizendo, bem no final do sermão, se você vai lá para o capítulo 7, no versículo 24 até o 27, né? E de novo, isso não é uma pregação para salvação. Isso o André falou justamente lá no primeiro dia da série. Falou, o Sermão do Monte não é uma palavra para salvação, é para aqueles que já estão salvos. Ele é um ensino sistemático e analítico do Filho de Deus para nós como comportamento do salvo. Sou um pouco engenheiro demais agora aqui, né? Desculpa, pessoal, sou engenheiro. E o versículo, a passagem diz o seguinte, todo aquele, pois que ouve essas minhas palavras e as pratica, atenção, ouve e pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, bateram com força contra aquela casa e ela desabou, sendo grande sua ruína. O que Jesus concluiu é que o Sermão do Monte tem como ponto central um ensino prático, um verdadeiro manual de sobrevivência em tempos difíceis. Estamos vivendo tempos difíceis, não? Isso é destinado àqueles que o ouvem e colocam em prática. Ele nos mostra que dessa forma a nossa vida, seja pessoal, familiar, profissional, espiritual, ganha um fundamento sólido como em uma rocha. Eu quero ter meus fundamentos numa rocha. Assim, quando chegam os dias turbulentos, e eles chegaram para mim algumas vezes e vão continuar chegando, né, descritos de forma metafórica nessas 3 dimensões. Caiu chuva de cima, né, subiu enchente por baixo, ventos de tudo quanto é lado. Né? O que é isso, gente? São os ataques, as crises políticas, o caos econômico, situações negativas como problemas de relacionamento com o seu cônjuge, com seus filhos, desequilíbrio financeiro, desemprego. O nome que você queira dar, você tem no seu coração agora aí já. Qual seja a luta que você tenha. Né? Mas Jesus afirma, a promessa permanece. Jesus afirma que quem constrói sua casa sobre a rocha estará resiliente.
diante dessas investidas? Porque sua base não é frágil, mas é firme e inabalável. Como que nós podemos permanecer estáveis mesmo em condições adversas? Difícil, porque é difícil passar por turbulências, mas poderoso ensino. Então, o foco central é ouvir e praticar. E essa régua, ela é apertada, mas ela é possível. Segunda reflexão, para quem foi, e continua sendo hoje o Sermão do Monte? E aí nós podemos falar, essa é fácil, é para nós, todos nós vamos levantar a mão agora na igreja aqui. Vamos ver. Quando eu estava preparando, eu imaginei como se eu estivesse vivendo a cena ali na montanha, né? Na ocasião do sermão. E existiam dois grupos distintos de pessoas lá, se vocês já leram, né? Os seus seguidores e a massa de pessoas de todo lugar se achegavam, né? De todos os lugares, diz a palavra. Os seus seguidores são os seus discípulos, aqueles homens e mulheres que o acompanhavam, pessoas que já tinham entregues as suas vidas para seguir Jesus, estavam prontos para fazer o que Jesus lhe pedisse, aquilo que ele lhes havia preparado. Interessante que no começo, ali no capítulo 5, bem no início, ele chama os seus 12, apesar de não falar exatamente em Mateus dos 12, mas se você vê também uma passagem em Lucas, não tão completa como a de Mateus a respeito disso, os 12 já haviam sido ali alistados, arrebatados. E quando ele começa a falar, e os 12 estão ali, Jesus se senta. E eu grifei a palavra sentar-se. Isso somente demonstra a paciência e importância que Jesus estava dando para aquele momento. Ele falou, vamos aquietar nossos corações e vamos ouvir agora. E os 12 se assentaram à sua volta e ele começou a ensiná-los. E assim está escrito. E no momento começaram a chegar as pessoas de todos os lados. Agora imagine centenas de pessoas, como a comuna aqui agora. Mas vários grupos de comuna. Centenas de pessoas, não somente uma comuna. Devia ter sido uma visão impressionante, aquele mar de pessoas. Eles ouvem atentamente o Messias. É isso que está escrito na palavra. Mateus registrou, eles ouvem atentamente o Messias, o Salvador do mundo. Ele ensinava com poder e autoridade. E eles foram tocados em seus corações como nunca nos ensinos dos mestres da lei anteriormente proferidos. A minha oração nessa manhã é que da mesma forma sejamos tocados em nossos corações mais uma vez. Quando eu estava me preparando para vir para cá, falei, Senhor, tudo que eu disser, que não seja da minha boca, mas seja o Senhor, mas que a palavra entre no coração de cada um desses que já foram adolescentes um dia aqui também. E a multidão de hoje, quem é aquela multidão que estava lá? O Brasil precisa desse discurso, querida igreja, querida comunidade. Seus amigos da escola, moçadinha, precisam. Seus colegas de trabalho precisam. Seus vizinhos. Todos nós precisamos do ensino de Jesus para esse tempo. Então, somente assim seremos felizes ou bem-aventurados, como algumas traduções dizem, neste tempo. Eles precisam de nós. Então, para quem é essa palavra? Em qual grupo você está? Olha para o seu irmão do lado e fala assim, em qual grupo você está? Você está no grupo dos discípulos ou você está no grupo da multidão ainda? Eu quero estar no grupo dos discípulos. Quero estar ouvindo e praticando. Amém? Terceira reflexão. Qual o conteúdo? E nós não vamos ler, obviamente, os 3 capítulos agora juntos, porque é bem extenso, mas eu gostaria de fazer um breve resumo sobre o conteúdo. O pessoal da mesa, se puder colocar a próxima página. Eu trouxe aqui, que a gente pode listar em 18 pontos, talvez você fale 19, 20, mas o que o Sermão do Monte fala, que é o ensino para nós que já somos salvos. Como nós devemos encontrar a verdadeira felicidade, em primeiro lugar. Como se tornar perfeitamente, profundamente satisfeito e feliz.
e é reconhecendo a nossa dependência em Deus. Pobres de espírito. Quem sou eu? Eu nada posso fazer por mim mesmo. Que libertador é não ter esse fardo. Não preciso eu cuidar da minha própria felicidade sozinha. Deus fala, dependa de mim. Amém? Identidade poderosa dos seguidores, a identidade transformadora para quem segue Jesus. São sal e luz para esse mundo. O André orou aqui, obrigado André pela oração. É isso que nós devemos ser. Nós deixamos a existência sobre a face dessa terra mais rica, mais significativa, mais cheia de propósito. Vida com Propósito foi um dos livros que nós usamos com os adolescentes aqui, logo no 2º ano. Se você não leu, Rick Warren, eu recomendo. Isso é sal e luz. É ter propósito. Sem propósito nós seríamos sem sabor e apagados. Jesus fala, seria como se o sal perdesse seu valor. Você viria para ser pisoteado, jogado fora. Deus tem algo especial e específico para cada um de vocês aqui, para cada um de nós, para mim. Essa é a identidade poderosa dos seguidores, sal e luz. Significado das palavras de Deus. A importância incomparável da palavra. Jesus disse que nenhum i, ou iota, como eles falam, acho que é assim que se pronuncia, ou um tio, que são a menor letra e o menor sinal do alfabeto ali, né, hebraico, seriam alterados das Escrituras para o devido cumprimento dela. Nada seria alterado, incluindo a vinda do próprio Jesus como Messias Salvador. E tudo vem sendo cumprido. É só você ler. Antes de me converter, eu vivia questionando a palavra. E meus amigos Hugo e Ralph, que é um outro colega da Alemanha, foram muito pacientes comigo, com a Michelle. Toda vez que tinha dúvida, eles pegavam e falavam, ó, está aqui, ó, o que está acontecendo hoje, ou o que foi predito no Antigo Testamento, se passou no Novo Testamento aqui, né? Cético. Então, creia e obedeça. Esse é o significado da palavra de Deus. Relacionamentos e conflitos, como agir em situações de tensão. Cada um de nós, em alguma intensidade ou proximidade, já vivenciamos questões de relacionamento. Esposa, marido, marido, esposa, pais, filhos, filhos e pais, empregado, empregador, aluno, professor, professor, aluno. Ou ninguém nunca teve aqui um conflito num relacionamento? Na política, na economia, dentro da igreja, não acontece conflito dentro da igreja? Jesus está falando ali no Sermão do Monte, como nós devemos lidar com o conflito. Jesus diz, não venha à igreja sem antes ter resolvido com o seu próximo. Não deixe sua oferta, ou deixa no cantinho ali do lado do altar, antes de fazer a oferta, mas se arrume primeiro com o seu irmão. E se você o fizer, e se você perdoar e tiver graça, será feliz e construiu sua casa sobre a rocha e será resiliente nas adversidades. Quem acredita nisso, fala amém. Fidelidade no casamento. Viver a lealdade conjugal e honrar aquilo que o Senhor criou no princípio. Deus fez a terra e colocou o homem e a mulher junto lá. Deus criou o relacionamento conjugal para serem fiéis. E Jesus disse diretamente que com um simples olhar nós podemos colocar tudo isso em jogo. Um simples olhar. Já lá no jardim, no meio do Éden, foi um simples olhar para a fruta, ou para o fruto, ou para o nome que a gente queira dar na interpretação. Um simples olhar já colocou no coração do homem a infidelidade. Então sejamos fiéis, você que já é salvo e quer seguir o ensino para quem é salvo. Compromissos e promessas, como lidar com os votos e juramentos. Vou relacionar com o casamento de novo aqui. Um dia você se casou e fez uma aliança que nunca deveria ter sido quebrada. Não estamos aqui para julgar ninguém que já se divorciou, não é o caso aqui. Mas é uma lição, você fez um compromisso um dia, por que você quebra ele?
Portanto, não façamos juramentos que não podemos sustentar, nem comece aquilo que você não pode. Há adolescentes que querem namorar ou que já estão namorando. Vou aproveitar o momento aqui, perdão, André. Tem que ir uma última vez. A Bíblia não fala sobre namoro, porque você vai entrar num compromisso que você não sabe se você pode sustentar. E o que o Senhor está falando no Sermão do Monte? Com relação aos compromissos e promessas. Portanto, não façam isso. Assim como Jesus, nós não devemos ficar prometendo. Seja seu sim, sim, seja seu não, não, nunca meio termo, pense antes de assumir um compromisso. Amor aos inimigos. Aqui o ensino que realmente faz a diferença. Difícil. Amar quem te ama é fácil. Amar o seu inimigo é outro nível. Eu tenho que abraçar uns corintianos de vez em quando aqui também. Uns são paulinos também aí. Hã? Argentinos agora, não. Esses não vou abraçar, não. Não, brincadeira. Não, agora eu vou estar lá mais próximo dos franceses, né? Vou ter que abraçar os franceses e os alemães. Vai ser difícil. Amar o seu inimigo é outro nível. Não devemos nos vingar, devemos perdoar. Se você tem essa pendência, resolva hoje. Uso correto do dinheiro. A atitude certa diante das riquezas que Deus te proporcionou, do seu recurso. Não podemos amar Deus e o dinheiro ao mesmo tempo, ele fala. O dízimo, como aprendemos, é a demonstração de que nós entendemos que nós podemos e devemos devolver parte daquilo que Deus nos deu e dessa forma não sermos escravos do dinheiro. E que resta usá-lo também da forma correta. Depois que você deu sua parte, cuide das suas finanças. Use corretamente o seu dinheiro. E não tenha o seu dinheiro como seu senhor. E quando você ajudar alguém, aliás, ele continua, faça em segredo. Não fique falando aos quatro ventos. Nosso tesouro não está aqui na terra, moçada. Eu sei quão duro é isso. Porque é do ser humano querer ter as coisas. Porque nós somos presenteados no jardim. Nós tínhamos tudo. Então está no nosso coração gostar de coisas boas. Mas nós não somos preteridos de ter coisas boas. O Senhor só diz o seguinte: você vai ter aquilo que é necessário. Faça bom uso e fruto. Comunicação autêntica com Deus, a oração do Pai Nosso, como nós vimos antes. Primeiro, lhe rendendo a devida honra e glória. E pedir aquilo que nós precisamos, não o que nós queremos. Interessante que é na sequência do que ele falou anteriormente aqui. O que nós precisamos a cada dia. Dai-nos o pão nosso de cada dia. Não dai o pão nosso dos próximos 5 anos. Eu não sei quem vai se reeleger, Senhor. Então já enche minha despensa lá em casa. Porque eu não sei se a inflação vai pular de 5% para 50%. Eu já vivi inflação de mais de 50%. Apesar dos meus cabelos não entregarem isso, tá bom? A gente vai receber o que é necessário a cada dia. Então, a comunicação autêntica com Deus é honrá-lo primeiro e pedir o que a gente precisa a cada dia. E proclamar a nossa dependência nele, na sua vontade. E, terminando, que ele nos ajude na prática do perdão. De novo, sem debaixo da dependência do Senhor, de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, a gente não consegue pedir o perdão e dar o perdão. Então, se você pensa e tem uma pendência, considere isso também. O valor do jejum verdadeiro, o poder espiritual do jejum, não da aparência. Né? Façamos em segredo, porque esse canal de comunicação é individual com Deus. Ele fala, olha, não fique se vestindo e fique todo maltrapilho e com cara de triste. Né? Ele fala, não, se arrume. Né? Porque não é a demonstração externa, é o interno, seu compromisso ali com Deus. E eu vou aproveitar aqui e já dar um recado aqui para a igreja, reforçar. Em breve nós teremos um tempo de comunidade também para jejum e oração. Por 40 dias, é isso, André? Em setembro, né? E tudo bem fazê-lo em igreja, mas examine suas intenções na individualidade também nesse período. Aproveite esse período. De novo, não é algo social que nós vamos fazer aqui. É o seu tempo com Deus. E está escrito no Sermão do Monte,
Ensino para aqueles que já foram salvos. Vencer as preocupações, aprender a lidar com ansiedade, confie. Olhe Abraão. Yahvé Jiré, o Senhor proveu. Não proveu? Ele estava levando o filho dele para sacrificar. E o Senhor mandou lá o cordeiro para fazer o sacrifício. Yahvé nos proveu o que nós precisamos hoje. Não devemos nos preocupar com o que nós vamos comer ou vestir amanhã. Podemos controlar o que vai acontecer amanhã? Eu não sei. Essa semana eu acordei e falei, eu tenho uma visita ao dentista. Vou até fazer aqui um disclaimer aqui, né? Vou falar, antes de viajar, eu vou lá fazer uma limpezinha nos dentes, né? Voltei com um dente a menos para casa. Estou hoje aqui ainda me recuperando. Surpresa! Que controle eu teria sobre isso? Sentei na cadeira, o dentista olhou e falou, você pode ir assim, e algo não muito melhor pode acontecer quando você estiver lá longe, 10.000 quilômetros de distância, você que sabe. O que você pode fazer? Você pode controlar o que acontece amanhã? Nem quando um fio de cabelo vai cair da tua cabeça. E parênteses aqui, hein? Já falamos inúmeras vezes aqui de púlpito, né? Isso não quer dizer que a gente deve deixar a vida nos levar. Então não me preocupe, então deixa eu rolar. Moçada, adolescentes, hein? Não é falta de planejamento que nós estamos falando aqui. É só não deixar que a ansiedade tome conta. Amém? Definir prioridades com sabedoria, colocar o que é essencial em primeiro lugar e todo o resto será acrescentado. O que é essencial na sua vida? O que você tem colocado como prioridade? Como tem sido a sua vida com Deus, o seu tempo a sós com Deus? Como tem sido o tempo seu com a sua família com Deus também? Não julgar os outros, advertência contra condenar pessoas. Que autoridade nós temos para isso? Somos isentos do pecado? Nunca errei? Como que eu posso julgar meu irmão? Como que eu posso falar do cisco no olho dele enquanto a trave está no meu olho aqui? Que ensino poderoso! Quantas vezes eu, sim, já salvo, entreguei minha vida e muitas vezes me encontrei falando do irmão do lado. E aí, graças a Deus, ele sempre coloca alguém do nosso lado para dar aquele cutucão assim, ó. Puff. Assim, ó. Olha a trave no seu olho. Cutuca seu irmão do lado, eu falei, sempre me lembre, quando eu estiver falando ou julgando alguém. Aprender a orar com fé, fortalecer a vida de oração, para pedir o que é correto, porque se a gente pedir o que é correto, ele diz que o Senhor vai nos dar, Deus vai nos dar, Jesus falou, peço o que é correto. A regra de ouro que eu falei sobre os escoteiros que a seguem também, tratemos os outros como desejamos ser tratados. Ei, você aí que briga com seu irmãozinho, sua irmãzinha, na sua casa, por conta de alguma coisa que vocês não querem dividir. Não estou falando com as minhas filhas não, tá? Tá bom? Brincadeira, gente. Tratem, a começar pelos da sua casa, a começar pelos da sua igreja, né? Como você quer ser tratado. Ao sair de casa no trânsito, isso já é uma prova gigante. Ao sair da garagem, o cara já te dá uma fechada. Aí você já fala, abençoado. Amém? São poucos os que encontram o caminho estreito e a porta estreita. É muito difícil você caminhar debaixo dessa regra ou régua, mas isso não é impossível. E caminhando aqui para o final, a árvore dos frutos. Nós estamos estudando aí como liderança a treliça e a videira. Onde você está conectado como igreja? Com quem você tem caminhado? Sejamos cuidadosos com os falsos ensinos, mentirosos espalhados pelo mundo. O que você tem ouvido no YouTube, ou podcast? Que pregador? Cuidado com os lobos. E como identificar os lobos? Que frutos você tem observado dessa videira que você está conectado? O Gerson Borges falou um pouco disso aqui também no domingo que ele pregou aqui, né? No contexto do que é a igreja. Frutos.
Observe os frutos da igreja. Ele falou sobre os 15 anos da comuna. A gente vê os diversos frutos que essa igreja deu. Glória a Deus por isso. Não glórias ao André, ao Marcos, que estava no Next, ou Marco Aurélio, que também está pastoreando. Não, glórias a Deus, porque nós estamos conectados a Ele. E se não tivesse essa seiva vindo do Senhor, não haveriam frutos. A gente vê os frutos dessa igreja. Amém? Mas observe, vigie sempre que frutos a sua videira está dando. Seja um verdadeiro discípulo e construa sua casa sobre a rocha. Jesus termina o seu discurso, né? Ele pede para tomarmos cuidado com a cultura religiosa, viva de forma autêntica, ame a Deus. Quem ama Ele ama o próximo como a si mesmo e constrói sua casa sobre a rocha. Seja um verdadeiro discípulo e construa sua casa sobre a rocha. E aí o sermão termina, na verdade, com o autor Mateus dizendo: e todos ficaram maravilhados. E assim que ele termina, e assim como os discípulos e a multidão na montanha, sejamos também maravilhados com a verdadeira autoridade de Jesus no maior discurso de todos os tempos. Que ensino poderoso. E eu já estou caminhando para o final aqui. E eu desafio a todos vocês a lerem essa semana o Sermão do Monte. Eu li umas 5 vezes para me preparar a semana ou mais até. São 3 capítulos, mas é possível de ler. Se você caminha com alguém que se converteu recentemente, se comprometa a ler com ele ou com ela o Sermão do Monte. Dica da minha esposa para mim. Obrigado, amor. Que todos nós pratiquemos sempre o ensino do Sermão do Monte. Sejam todos abençoados. Bom domingo e fiquem na paz do Senhor. E vejo vocês em breve. Amém? Muito obrigado. Amém.